Oi, gente! Hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre trajetórias curvas. Dinâmica do movimento circular uniforme. Quando o motorista está em uma estrada, está a uma velocidade um pouco alta, é recomendável que quando ele for passar por uma curva, ele diminua essa velocidade e a permaneça e a leve sempre constante até passar pela curva, terminar de passar. Mesmo que, se for preciso, depois ele aumente a velocidade. Isso vai impedir que, na maioria das vezes, que ele tenha um acidente e possa ser fatal, né? Vimos que para se efetuar uma curva é necessário mudar a direção do vetor velocidade, né? E para a gente mudar a direção do vetor velocidade, devemos girar o volante, ou seja, para o carro fazer uma curva, ele mudar a direção. Ao fazermos isso, os pneus dianteiros do veículo mudam a direção de rolagem. E então, quando eles mudam a direção de rolagem, o pneu empurra o solo. E o solo, como reação, ele vai empurrar o pneu. Essa reação aqui é a força de atrito estático e vai empurrar o pneu para dentro da curva, o que permite que o carro faça essa curva. Essa é a força de atrito estático, como eu já falei, né? Quanto maior a velocidade, mais intensa deverá ser essa força de atrito, porque quanto maior a velocidade, maior vai ter que ser essa força para tirar o carro daquela direção que ele está indo. Ele tem a tendência de querer ir reto, né? Porque pelo princípio da inércia, um corpo que está em um certo movimento, ele tende a permanecer naquele mesmo movimento. Então, para tirar ele dessa permanência sempre desse movimento, é preciso que haja uma força para atuar sobre ele. Nesse caso, a força centrípeta que vai empurrar o pneu do carro do centro e fazer com que o carro faça a curva. Então, se ao efetuar a curva, o veículo necessita de uma força mais intensa que a intensidade do atrito estático máximo, ele vai derrapar. Por isso que ocorrem as derrapagens, porque as pessoas às vezes vão com altas velocidades e a força do atrito não é suficiente para empurrar o pneu do carro até que ele faça a curva, né? Então, ele vai permanecer em linha reta, que é no caso da derrapagem, né? Devido à sua inércia, devido ele querer permanecer naquele movimento. O cuidado deverá ser redobrado quando a pista estiver molhada, né? Ou quando tiver óleo. Por quê? Porque o atrito vai diminuir, gente. Quando eu tenho uma pista molhada, é claro que o atrito vai diminuir. E uma pista com óleo, por exemplo. Porque não vai ter muito como essa força empurrar, porque vai estar liso, né? Vai estar liso, aí vai ser mais difícil. Não vai ter muito atrito. Nessas condições, o coeficiente de atrito diminui e dessa forma diminui também a intensidade da força de atrito estático máxima. Portanto, a velocidade deve ser inferior à que seria aplicada se a pista estivesse em boas condições. Ou seja, você vai ter que andar a uma velocidade bem menor, no caso se não tiver muito atrito, porque a força de atrito não vai te ajudar a fazer a curva. Então, é basicamente isso. A gente tem aí um móvel, uma trajetória, aqui fazendo uma curva, né? Mais ou menos aqui é o móvel. A aceleração centrípeta é provocada por uma resultante na mesma direção e no mesmo sentido dessa aceleração. Essa resultante, gente, é a força resultante centrípeta, que ela é dada por massa vezes a aceleração centrípeta. A gente sabe pela segunda lei de Newton que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Só que a força resultante centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Para que um corpo... Sim. Só que
a aceleração centrípeta ela é dada por v ao quadrado sobre r, não é? E v vai ser, deixa eu colocar aqui para vocês, mostrar aqui de uma forma mais para perceber. Só que o V, a gente viu lá atrás no conteúdo que o V é igual a ômega vezes R, né? Nesse caso aqui, a gente tem que o V é ao quadrado. Então, eu vou colocar isso tudo aqui, ó, ao quadrado. A gente tem aqui, cadê? Que V ao quadrado sobre R. Vou colocar o R embaixo. Nesse caso aqui vai ficar V ao quadrado, implica que esse V vai ser igual a ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, que vai dar, né, sobre R, R ao quadrado dividido por R vai dar R. Por isso que a velocidade é ômega ao quadrado vezes R, que é o que a gente tem aqui. Sim. E a força resultante é massa vezes a aceleração centrípeta, não é isso? Só que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. No lugar do a eu coloco isso. Então, a força resultante vai ser massa vezes v ao quadrado sobre r dá isso aqui, né? Ômega ao quadrado vezes r. Então, substituindo isso aqui, v, a força resultante, vai ser igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes R, que é o raio. Aí a gente tem, para a gente entender melhor como funciona, a gente na maioria das aplicações de interesse é feita a análise dessa força resultante, né, que é dessa força resultante centrípeta, mesmo que o objeto sofra ação de uma resultante com componente tangencial. Eu vou mostrar uns exemplos para poder entender melhor como é que é feita essa análise. A gente tem que marcar todas as forças que estão agindo sobre o objeto e, em seguida, verificar todas as componentes das forças dirigidas para o centro da curva. Então, dessa forma, podemos encontrar a resultante centrípeta. Nesse caso aqui, sobre esse automóvel, ele está em uma trajetória retilínea, certo? Não tem lombada e nem depressão nesse caso. Então, ele está sujeito à força normal, né? E à força peso. A força peso sempre para baixo e a força normal perpendicular à trajetória, certo? Então, aqui eu tenho a força normal e a força peso. E a força normal, nesse caso, é igual à força peso. Então, elas se anulam porque elas têm sentido contrário. E então, a força resultante centrípeta, nesse caso, vai ser zero, porque as duas forças que estão agindo são de mesma intensidade e sentidos contrários. Nesse outro caso aqui, a gente tem uma lombada. Nesse caso da lombada, o que acontece? Quando a gente passa por uma lombada, que a gente está no carro, por exemplo, dependendo da velocidade, às vezes até sua cabeça toca no teto do carro, né? Isso ocorre por quê? Porque a força normal é menor do que a força peso, nesse caso, quando a gente passa por uma lombada. E então, a força resultante vai ser dada por P menos N, já que o N vai ser menor do que o P. A força resultante vai ser essa menos essa, porque elas têm sentidos opostos e mesma direção. Quando isso ocorre, o que eu faço? Uma menos a outra. Um automóvel descrevendo uma curva plana. Nesse caso aí, ó, eu tenho agindo só a força centrípeta, nesse caso, né? Porque ela não vai ser anulada. Então, a força resultante centrípeta, quer dizer, a força resultante centrípeta é a força de atrito estático, que é essa daqui que faz com que
o carro passa a curva, é a força que puxa para o centro, tá certo? Assim, quanto maior for a velocidade, maior deverá ser a intensidade da força de atrito estático. Portanto, se a força de atrito estático atingir seu valor máximo, o automóvel também estará na máxima velocidade, sem que derrape. Nesse caso, quando ele atinge a velocidade máxima, o que acontece? Quando eu tenho a força de atrito estático máximo, a gente viu num outro conteúdo, na outra parte, que ele é dado por μ vezes μ estático, que é o coeficiente de atrito estático, vezes N, que é a força normal. Essa velocidade será dada por... Aí, calculando isso aqui, eu tenho que a força resultante é massa vezes a aceleração centrípeta, não é isso? E nesse caso, a força resultante é a força de atrito estático máxima. Isso quando ele atingir a velocidade máxima. Também, né? Então, massa vezes aceleração centrípeta, só que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Como a gente está falando de velocidade máxima, vai ser V ao quadrado máximo sobre R. Nesse caso, a força de atrito estático máximo é dada por essa fórmula. Vou igualar a outra, que é a resultante das forças, M vezes V ao quadrado máximo sobre R. Agora, eu tenho que esse N ele vai ser igual ao P, nesse caso, né? A força normal é igual à força peso, nesse caso ele não está perpendicular, a força normal está perpendicular à trajetória, nesse caso. Quer dizer, sempre ela vai estar perpendicular à trajetória. E nesse caso que não tem inclinação, ela vai se anular com a força peso, ou seja, a força normal vai ser igual à força peso em módulo. E a força peso vai ser M vezes G. Então, no lugar do M vezes G, eu vou colocar, quer dizer, no lugar do N eu vou colocar M vezes G, porque o N é igual à força peso e a força peso é M vezes G. Vou pegar isso aqui, no lugar do N eu coloco M vezes G, igual, repito isso. Então, eu vou isolar o V ao quadrado máximo. Esse M corta com esse, vai sobrar só μe vezes G. Esse R vou multiplicar com o outro lado, quando eu fizer produto do meio, pelos extremos vai ficar V ao quadrado máximo igual μe vezes R vezes G. Como isso aqui está elevado ao quadrado, vai pedir a raiz do outro lado, que vai dar isso aqui. Então, a velocidade máxima é dada por essa fórmula aqui. Dependendo das condições... agora a gente tem um automóvel descrevendo uma curva sobreelevada. Nesse caso, gente, dependendo das condições dessa sobreelevação, ou seja, ele tem uma elevação para determinada velocidade, o veículo pode efetuar a curva sem que você mude a direção no volante, dependendo dessa sobreelevação, dessa inclinação. Por quê? Ele não vai precisar do atrito nesse caso. Vai precisar somente de uma força uma componente da força normal, uma força componente da força normal, como eu já falei, né? Poderia efetuar a curva sem usar o atrito, ou seja, sem a necessidade do motorista girar o volante. Se as curvas fossem assim, gente, sempre iriam evitar muitos acidentes, né? Ou seja, deixa eu ver se eu não esqueci de uma parte. Se o automóvel passar com velocidade... deixa eu mostrar. Primeiro, eu já ia esquecendo. Nesse caso aqui, a força normal sempre é perpendicular à trajetória. A força peso é sempre para baixo.
E aqui a gente tem uma componente da força normal e a outra componente da força normal, componente Nx e Ny. E a força que faz gerar a curva, que faz o carro fazer a curva, é esse Nx, que ele funciona como a força centrípeta. A componente Ny equilibra a força-peso, tá vendo? Eles têm sentidos opostos, então aqui eles vão se equilibrar, ou seja, eles vão se anular também. Ny é igual a N vezes cosseno de alfa, que é igual a P. Ó, o N aqui é igual ao P. E esse Ny é dado por N vezes cosseno de alfa. A gente já viu essa relação na aula passada. E o Nx vai ser dado por N vezes seno de alfa, que vai ser igual a força de resultante centrípeta. Olha, a única força que está puxando para o centro. Então, ela é a força centrípeta, resultante centrípeta. Dividindo a relação 2 pela 1, que é essa daqui, a gente vai ter o quê? Eu posso cortar N com N, porque N dividido por N vai dar 1. Vai ficar seno de alfa sobre cosseno de alfa, igual a força resultante centrípeta sobre P. Tá certo? Então, nesse caso aqui, se eu tenho seno sobre cosseno, eu tenho a tangente, né, gente? Tangente não é seno sobre cosseno. Seno de alfa sobre cosseno de alfa, eu tenho tangente de alfa. E a força resultante centrípeta é dada por massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. E a força-peso, esse P aqui é dado por massa vezes a aceleração. Então, é só substituir. Nesse caso aqui, a gente vai continuar aqui. Vou mostrar para vocês como é que é feito esse cálculo até chegar nessa relação aqui. Deixa eu anotar aqui. Tangente de alfa, m vezes v ao quadrado, de alfa, m vezes v ao quadrado dividido por r. Isso tudo dividido por... Isso tudo dividido por m vezes g, que é a força-peso. Massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui eu já posso cortar esse m com esse. Ó. Aí vai me sobrar só o v ao quadrado sobre r, tangente de alfa, vai ser igual v ao quadrado sobre r dividido por g. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de g é 1 sobre g. Pronto. Aqui vai ficar v ao quadrado sobre r vezes g. Aqui eu faço o produto do meio pelos extremos. V ao quadrado vezes 1 vai dar V ao quadrado, vai ser igual tangente de alfa vezes R vezes G. Quando eu tenho isso aqui elevado ao quadrado, pede a raiz do outro lado. Tangente de alfa vezes R vezes G. Por isso que a relação da velocidade é dada por essa forma. Aqui, ó. Tangente vezes raiz da tangente de alfa
vezes R vezes G. Só mudou a ordem, mas é a mesma coisa, viu? E por hoje, deixa eu ver aqui. Falta outra parte. Nessa outra parte diz que se o automóvel, essa é a velocidade que a gente encontrou. Dependendo das condições sobre elevação, o veículo poderá, para determinada velocidade, o veículo poderá efetuar a curva sem usar o atrito. Vai depender da sobreelevação, sem a necessidade de um motorista girar o volante. Se o automóvel passar exatamente com essa velocidade aqui, que a gente encontrou com essa velocidade V aqui, ele não necessitará de atrito para efetuar a curva, né? Ou seja, não vou precisar mudar a direção do volante. Isso se ele for exatamente igual a essa velocidade. Agora, se for inferior à velocidade lá encontrada, o motorista precisará girar o volante para fora da curva. Por quê? Porque a tendência é que o automóvel vá para o centro, então ele tem que girar para fora para ele não puxar totalmente para o centro. E se ele for a uma velocidade superior àquela velocidade encontrada, o motorista precisará girar o volante para o centro da curva, porque a tendência é que o automóvel escape, ele saia. Ele não vai tender para o centro, ele vai tender para sair para fora. Uma redundância, né? Ele vai tender para sair daquela trajetória de fazer a curva, tá bom? E por hoje é só, gente. Bons estudos. Vou fazer depois outro vídeo explicando os pêndulos, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, aí eu resolvi fazer só até aqui, tá bom? Um abraço.